Se você gosta de histórias sobre vampiros, fantasmas, criaturas sobrenaturais, deve saber que entre eles os mais notáveis e os mais repetidos a quase a exaustão estão os vampiros. Os vampiros são as criaturas sobrenaturais que estão por aí desde que o mundo é mundo, e existem relatos que se aproximam de criaturas que sugam sangue, que sugam energia, enfim, que sugam a vida, a vitalidade daqueles que são as suas vítimas desde as épocas mais remotas da humanidade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vampiros, como surgiram, de onde surgiram e algumas histórias aí envolvendo eles e como foi essa evolução dos vampiros como vilões para os dias de hoje, em que os vampiros são praticamente humanos como eu e você. Então vamos lá. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar de um assunto aí que está há muito tempo aí, já não é tão hypado quanto costumava ser, mas que ainda faz muito sucesso em séries, filmes, livros e etc. Vamos falar sobre os vampiros, que desde que o mundo é mundo existem, mas que se tornaram mais notáveis e, enfim, mais famosos depois do livro de Bram Stoker, Drácula, que apresentou pra gente esse ideal de vampiro como a gente conhece. Também conhecidos como strigóis ou vricolas, vou deixar o nome aqui escrito, os vampiros como criaturas que sugam sangue ou sugam energia vital ou sugam a vitalidade daqueles que são as suas vítimas, existem há muito tempo, remontando desde Grécia e Roma Antiga nas histórias mais diversas possível. Assim como quase tudo, os vampiros foram meio que justificados ou criados, enfim, para explicar coisas que as pessoas eram incapazes de explicar. Quando um morto tinha sangue na boca, enfim, coisas que faziam parte do processo de putrefação, ou enfim, do processo depois que acontecia, depois que as pessoas morriam, e que eles eram incapazes de explicar naquela época, principalmente na era medieval, que foi quando surgiram a maioria das histórias sobre vampiros ou monstros, enfim, demônios, whatever. E foi assim que as primeiras histórias sobre vampiros surgiram. Utilizando todas essas ideias que estavam por aí, Bram Stoker criou o seu vampiro, o Drácula. Só que ele deu uma mexidinha ali nessas lendas e o Drácula não era exatamente um monstro, pelo menos não do lado de fora. Ele era um homem, né? Ele era alguém esperto, charmoso e que era capaz de hipnotizar as suas vítimas, com alguns poderes aí, como se transformar em névoa ou lobo, enfim, e não aparecendo o seu reflexo no espelho, enfim, tendo algumas fraquezas aí que são conhecidas meio que até hoje, como ter que se esconder do sol, enfim. Bram Stoker foi um dos primeiros autores a criar o vampiro como nós conhecemos, o vampiro charmoso e que usa esse charme, enfim, e os seus poderes para cativar as suas vítimas e, enfim, beber do seu sangue, sendo tanto para matá-las quanto para torná-las suas escravas, enfim, whatever. Depois dessas primeiras histórias de Bram Stoker, o vampiro foi evoluindo ao longo do tempo e existiram várias adaptações do vampiro de Bram Stoker, o Drácula. E algumas boas, outras nem tanto, mas eu acho que uma das mais emblemáticas e lá atrás, em preto e branco ainda, temos o Nosferatu, que é um tipo de vampiro bem assustador. Ele não foi feito para ser bonito, nem foi feito para ser charmoso, mas do jeito dele, ele conseguia angariar as suas vítimas. Também tivemos a fase do vampiro ação, vamos dizer assim,
que foi mais ou menos ali a época em que foram lançados filmes, mas nos dias de hoje, vamos colocar assim, como Blade, o caçador de vampiros, sendo Blade um mestiço, vampiro e humano, que sobreviveu depois que sua mãe foi mordida aí por um vampiro e veio a falecer. E ele usa essa carga emocional para ele caçar vampiros. Ele sendo um mestiço, sendo metade de cada um, ele usa os seus poderes adquiridos ali, ainda na barriga da sua mãe, para matar vampiros, que são os vampiros malvados e whatever. Mas, de uma certa forma, até aqui, os vampiros ainda eram vistos como maus, vilões ou criaturas um tanto incompreendidas, mas que ainda não tinham essa visão de heróis, de bonzinhos, ou mesmo a dualidade de ser bom, ser mal, enfim, cometer erros como qualquer humano comum. Outra série muito famosa que também aborda os vampiros como vilões é Buffy, a Caça-Vampiros. Tem ali alguns poréns ali, né? Os vampiros não são retratados ali de forma muito fiel, mas os vampiros ainda são os vilões da história e Buffy é a caçadora de vampiros, mais ou menos ali no estilo de Blade, é um pouco parecido, os dois caçam vampiros. A única diferença é que Buffy é uma humana e o Blade é um mestiço. É a única diferença, mas assim, os anos foram se passando. Depois desses dois que foram bem famosos ali, cada um na sua época, tanto o Blade quanto a Buffy, teve o grande, mas o estupendo boom dos vampiros, que surgiu ou começou, se é que eu posso dizer ali, depois dos vampiros da Stephenie Meyer. Você pode não gostar, você pode odiar, você pode querer jogar o livro no lixo, enfim, desdenhar toda vez que o filme passa na televisão, ou enfim, que alguém resolve assistir esse filme. Mas uma coisa você tem que admitir, Stephenie Meyer foi capaz de reavivar esse amor, enfim, esse fascínio que as pessoas têm pelos vampiros com Crepúsculo, a sua saga aí sobre vampiros que brilham no sol, sobre vampiros que escolhem não tomar sangue de humanos, mas sim de animais, enfim, e foi aí uma das primeiras vezes, se é que eu posso dizer assim, que o vampiro foi colocado como alguém ou algo, enfim, que quer ser bom, que quer fazer as coisas certas, que não quer matar humanos, que quer ter uma escolha nessa dualidade, que apesar dele ter vontade de tomar sangue de humanos, ele escolhe tomar sangue de animais e ser alguém melhor. Ele tenta ser alguém melhor, enfim. Se ele consegue ou não, aí já é uma outra história. Se o livro é bom ou ruim, também é uma outra história. Mas a Stephenie Meyer foi quem abriu as portas para várias adaptações de outros livros, de outras séries, enfim. Inclusive que antecedeu Vampire Diaries, que também é um livro, que é uma adaptação, enfim. O livro não é tão bom, a série é muito melhor, mas também tem essa dualidade dos vampiros querendo não matar, querendo ser bons, querendo fazer as coisas corretas, querendo ultrapassar essa sede de sangue que eles têm. Enfim, do vampiro sendo basicamente um humano tentando tomar decisões, uma criatura sobrenatural que se tornou sobrenatural não por vontade própria, que ele foi obrigado ou aconteceu um acidente, enfim, não importa. Mas que ele não quer ser mal e ele não quer matar pessoas e ele não quer beber sangue das pessoas à torta e à direita, enfim, ele não quer basicamente ser mal. Tem os maus e tem os bons, mas igual pessoas normais, igual série de pessoas normais, enfim, igual série de pessoas normais que têm decisões difíceis para tomar ao longo da vida e nem sempre tomam as melhores decisões e tem os seus caminhos moldados por essas decisões, sejam elas boas ou ruins. Também tivemos, depois de Crepúsculo, Vampire Diaries, também tivemos True Blood, que vai tratar aí uma certa alegoria e uma certa forma de suavizar a verdade, vamos dizer assim, mas vai tratar também do preconceito que os vampiros vão sofrer aí pelos humanos depois que um sangue artificial é criado
e que eles passam a tomar esse sangue artificial, que expõe a cara no sol, não literalmente, claro, mas que eles se revelam para a humanidade e passam a sofrer um grande preconceito, enfim, e serem quase mortos por alguns humanos, e basicamente é isso o que a série fala, do preconceito que os vampiros sofrem na sociedade depois de, enfim, de ter sido inventado o True Blood, né, que é o sangue sintético lá que eles tomam e não precisam mais matar humanos e podem conviver em sociedade, enfim. São várias as histórias de vampiros, né, várias as adaptações e cada uma conta uma história diferente e tem um objetivo diferente. Enfim, os vampiros, assim como qualquer tema ou mitologia, evoluíram de acordo com a sociedade. Algumas pessoas odeiam essas novas versões dos vampiros. Como eu disse, né, Stephenie Meyer foi muito criticada, apesar de ter feito um sucesso pra caramba com a sua saga sobre vampiros. Mas, independente disso, da evolução ou de como eles foram sendo retratados por escritores, enfim, por roteiristas, não importa, os vampiros sofreram aí uma certa evolução e estão cada vez mais presentes aí no imaginário da humanidade. Sejam como os vampiros clássicos, charmosos e malvados que querem matar e, enfim, só sugar o sangue das pessoas, ou seja como os vampiros que procuram uma certa redenção, porque também existem essas histórias, ou como os vampiros apaixonados da Stephenie Meyer, que só querem, enfim, encontrar a mulher da sua vida e se casar, enfim, porque não tem problema nenhum. Os vampiros estão aí no imaginário da humanidade, tendo várias histórias a serem contadas e continuarão aí mesmo depois que a gente morrer. Afinal, eles são imortais e esse tipo de história nunca morre. O fascínio que os vampiros causam aí na humanidade é tão forte quanto o medo ou o pavor que algumas histórias de vampiros podem causar aí na humanidade. Afinal, vampiros são nada mais do que uma alegoria para aquelas pessoas que estão aí sugando a sua energia, sugando a sua vida, sugando as suas ideias, sugando a sua vida. Vai que, né? E é muito interessante ver como cada autor trabalha de forma diferente essa mitologia, as lendas e como eles são famosos e, enfim, continuam aí depois de todos esses anos do primeiro vampiro que surgiu por aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre receber as notificações dos meus vídeos. Também me sigam nas redes sociais para saber o que eu estou fazendo, o que eu estou lendo, qual será o tema do próximo vídeo. Comentem aí se vocês gostaram, vou falar sobre outras criaturas sobrenaturais, tem uma lista bem longa por aí. Mas, por enquanto é só. Muito obrigada